Tá, vamos testar assim. Então, agora a gente vai fazer a instalação das ferramentas que nós iremos utilizar hoje aqui na segunda aula do Pinecode. Então, primeiramente, a gente vai fazer a instalação do Visual Studio Code. Eu disponibilizei aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo, explicando como que vocês, na verdade, os links das todas as nossas ferramentas. Claro que daqui a um tempo pode ter alteração, pode acabar tendo ali mudando os links, próprio eles ali, mas atualmente em 2025, a gente está gravando esse vídeo aqui em julho de 2025, e esse é o site certinhos e basicamente está tudo funcionando atualmente. Mas indico vocês sempre pesquisarem pelas plataformas ali oficiais de cada ferramenta. Então, primeiramente, a gente vai utilizar aqui o Visual Studio Code, e o Visual Studio Code ele é ofertado pela Microsoft. Então, pesquise, caso você não estiver nesse momento perto do lançamento e caso tenha modificado ali o link, vocês pesquisem no sentido pesquisando Microsoft Visual Studio Code e vocês vão chegar no link certo. Ou pesquise também ali no sentido, se nenhum dos nossos links aqui estiver funcionando, pesquise ali no YouTube mesmo, outros canais ensinando como baixar essas ferramentas. Mas no sentido que para a gente fazer a nossa API, primeiramente iremos utilizar o Visual Studio Code. Aqui você vai clicar em Download for Windows. Eu já tenho baixado, então ele vai, eu terei que reinstalar, não é necessário, mas aqui ele vai me mandar para uma tela, mas vai baixar o arquivo. Ele vai baixar o arquivo .exe e você vai fazer a instalação por ele, seguindo ali a instalação básica do Windows. O próximo vai ser o Insomnia. O Insomnia ele não é obrigatório, mas é onde a gente vai basicamente conseguir fazer a comunicação de API. Então a gente vai conseguir fazer as requisições da API sem a necessidade de um front. Então sem a necessidade de uma aplicação. Então, por exemplo, como a gente tinha falado anteriormente, a API pode ser utilizada tanto em sites, aplicações normais, como uma aplicação em terminal não, somente. Ela pode ser feita em vários tipos de aplicações. Então a gente não precisa fazer uma aplicação para testar nossa API inicialmente. Então a gente vai utilizar o Insomnia para poder fazer essa comunicação com a API e ver o que ela está nos retornando. Então eu vou mostrar certinho quando a gente estiver fazendo a API como funciona o Insomnia e como que a gente consegue fazer essa comunicação. Mas como que a gente baixa? Eu tenho um problema meu aqui, acredito que pode ser que aconteça em outros computadores também, que é não conseguir ter acesso ao site aqui, ó, o site insomnia.rest. Eu não consigo fazer acesso a ele e isso é um pouco estranho, achei isso um pouco confuso, mas não sei se é o meu provedor de internet está bloqueando, mas não tem nenhum problema com o Insomnia em si, mas isso pode ser alguma coisa do onde ele está sendo hospedado que deve estar com algum problema e eu não consigo acessar. Ou às vezes o próprio site pode estar fora do ar e aqui é o lugar que a gente pode mexer com mais segurança e no sentido de a gente tem certeza que sempre vai estar aqui de pé, que é o GitHub. Então tem um repositório deles aqui e nesse repositório tem todas as releases. Então são todas as versões que tem do Insomnia. Até um fato interessante que se você gosta de programação e se você está aqui com a gente na API, com certeza você gosta. E no sentido, você pode também aqui ver como o Insomnia é feito também. Aqui tem todo o código dele, como ele realmente funciona. Isso é muito interessante. Mas a gente vai mexer o que a gente quer. Mexer no software. A gente quer utilizar o software completo e não necessariamente a gente precise saber programar as outras coisas que não é o que a gente está aqui para fazer. A gente está para baixar o software. Então a gente vai vir aqui, tem uma abinha chamada Releases, a gente clica nela, vai mostrar todas as releases, todas as versões que tem lançadas do Insomnia. Aqui tem versões beta, então são versões que não estão prontas, mas a gente tem a versão 11.2. Como eu disse, atualmente é a versão 11.2, mas a gente, quando você estiver utilizando, pode ser que esteja uma versão mais atual, então você sempre se atente ao latest. Quando tem esse verdinho aqui, significa que é uma versão completa, então é uma versão sem, não é uma versão de teste, é uma versão completa, testada, tudo certinho. Então use versões que estão latest, que são versões que significa em inglês última. Então é a última versão completa que nós temos do Insomnia. Então a gente vai vir aqui embaixo, tem várias opções pra gente.
Então a gente vem aqui e, claro, eu cliquei aqui para mostrar todas as versões, tudo que tem aqui. Então ele, como o Insomnia, ele é disponibilizado tanto para Windows, Linux e Mac, então a gente tem todas as versões aqui. Então o que eu baixo, né? Você pode estar com essa dúvida porque é muita coisa, o que eu baixo. Se atente, então a gente está fazendo aqui no Windows, então no Windows quando a gente vai fazer uma instalação é .exe. Então a gente tem aqui esse .exe aqui. E você vai baixar o insomnia.core. Por que é o insomnia.core? .core significa o núcleo. Ele vai ser o sistema do Insomnia certinho funcionando. Então você pode até ver que aqui do lado que ele pesa 160 megas. Isso significa que ele é mais pesado. Então ele é o arquivo que vai ter tudo de boa ali para você poder instalar e vai estar certinho. Então às vezes poderia ter um outro exe aqui, só que com um espaço menor. Não é um espaço necessariamente os maiores vão ser o certo, mas eu estou dizendo que a gente sabe que é um programa completo porque ele tem um tamanho bom de programa, então ele tem 100 e poucos megas, que é a quantidade que o Insomnia utiliza. Então a gente vai vir aqui, vai clicar em insomnia.core, ele vai fazer ele vai baixar novamente, igual como o VS Code baixa, e você vai fazer a instalação igualzinho do VS Code, porque é uma instalação igual normal do Windows, que você vai colocar next, 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 que vai basicamente dar certinho ali para você, que é bem tranquilo para instalar. Depois disso, a gente vai instalar a nossa terceira ferramenta que a gente tem aqui, que é o Docker. Por que utilizar Docker? Eu tinha explicado anteriormente aqui, mas pode ter ainda ficado alguma dúvida, que a gente está utilizando o Docker porque no nossa aula aqui, nosso mini curso, a gente vai utilizar uma outra ferramenta chamada Redis. Redis é um banco de dados e a gente vai utilizar ele para fazer um mini chat. Então a gente vai fazer um mini chat aqui dentro do nosso mini curso. A gente vai terminar com o mini chat e esse mini chat vai ser em Python e a gente precisa utilizar um banco de dados para a gente ter esses valores de chat ali, as nossas mensagens. Então a gente vai utilizar o chat para isso. O Docker porque é mais fácil do que utilizar o Redis em si, porque o Redis para instalar seria mais complicado, com o Docker é bem mais tranquilo. Então eu vou mostrar para vocês aqui fazer a instalação do Docker, porque é uma ferramenta que eu também não tenho baixada, então a gente já vai fazer essa instalação junto. Lembrando que a instalação dos outros vai seguir a mesma coisa. Então você vai colocar aqui o mouse nessa que está escrito Download Docker Desktop, e você vem em Download for Windows. Outra coisa que a gente precisa entender, que tem uma diferença, porque tem 2 downloads for Windows. E se você baixar o errado, não vai ser o que a gente precisa. Isso que depende da sua máquina. Então você vai ter que dar uma olhada para ver qual máquina que você possui. Se a sua máquina ela é uma máquina com processador AMD 64 ou ARM 64. Como que você vai saber isso? Você pode basicamente pesquisar o nome da sua máquina ali, do seu processador, e você vai acessar e pesquisar na internet, pesquisa se é AMD ou ARM 64. Também, para ser mais simples, você pega o nome do seu processador e pode colocar numa ferramenta de inteligência artificial, como o ChatGPT, Gemini, que vai te explicar bem mais rapidinho ali o que é o seu sistema, o seu processador, se ele é AMD 64 ou ele é ARM 64. Então, o meu é AMD 64, então eu vou baixar o AMD 64. Então ele vai baixar aqui. Temos que esperar um pouquinho aqui que ele vai fazer ali o download. Então a gente vai utilizar o Docker para poder fazer isso. A gente não vai entrar muito em detalhes o que é o Docker, mas para entender melhor sim, o Docker é como se fosse ele vai rodar containers. O que são esses containers? Pense que cada container é uma aplicação e a gente vai ter esse container rodando dentro do Docker, como se fosse um programa rodando todas essas aplicações dentro dele. E fica mais simples porque essas aplicações a gente consegue baixar de forma mais simples e rodá-las de forma mais tranquila, do que a gente ter que fazer toda a configuração dela, do que a gente teria que utilizar essa configuração. Se a gente tivesse que baixar o Redis aqui, seria mais chato do que a gente vai fazer. Se você seguir certinho o que eu vou explicar, vai funcionar tudo certinho com vocês, não vai ter nenhum problema e não precisa necessariamente entender o que significa o Docker, mas saiba que ele vai ser mais simples para o nosso programa do que a gente baixar o Redis, então vai ser mais tranquilo aqui. Então vamos baixar o Docker, então já baixou aqui, fazer a instalação dele. Então eu cliquei no arquivo .exe
ele vai pedir para ser administrador, você vai colocar sim. Então aqui ele está aqui para installing Docker Desktop, e ele vai baixar essas dependências. Então é só colocar OK, vai funcionar certinho de boa. Então a gente vai instalar aqui, ele vai estar fazendo o unpacking dos arquivos, que ele vai estar descompactando os arquivos do Docker, e com isso nós vamos poder utilizar essa ferramenta. Então, o que eu estava comentando, a gente vai fazer esse mini chat, vai ser bem interessante, mas assim, para a questão do Docker e do Redis, não é obrigatório. Então, para você utilizar a API, você não precisa. Mas como a gente está fazendo uma explicação aplicando, fica mais tranquilo a gente saber, a gente utilizar o Docker e o Redis para fazer essa aplicação de um chat. Mas não é necessário, é isso que eu estou comentando, não é uma coisa necessária, seja obrigatória para a gente utilizar o Docker na hora da gente fazer APIs, né? Mas como a gente está fazendo vai fazer essa aplicação, vai fazer esse estilo para vocês, vai ser bem interessante utilizar o Docker. Enquanto o Docker estiver baixando, eu vou abrir aqui o Microsoft Store, que vai ser onde nós vamos baixar o Python. Se você estiver utilizando o Linux para API ou para Python, você vai utilizar, você não precisa se preocupar, porque no Linux já vem baixado o Python por padrão no sistema, mas a gente vai utilizar aqui o Python dentro para a gente poder utilizar no Flask. Então aqui nós estamos utilizando este aqui, que é o Python 3.11. E é a versão que nós estamos utilizando. Existem outras versões, mas a que a gente utiliza é o 3.11, o que a gente está utilizando aqui nesse projeto. Então, também, caso tiver baixado uma versão errada ali, não errada, mas diferente da nossa, pode dar problemas, ou pode dar alguma diferença ali que você acabe não conseguindo fazer alguma coisa. Então, use essa versão que a gente está utilizando aqui, que é a 3.11. E você baixa aqui, ele vai estar instalado, não dá para você abrir por aqui, mas você vai conseguir utilizar. Aí, a gente fecha aqui, ele vai pedir para você restart aqui no sistema. Então eu vou fazer restart no sistema e eu já volto. Então, gente, agora a gente vai fazer, já tá aqui o Docker funcionando. Quando eu fiz a reinicialização do meu computador, ele pediu para eu fazer ele pediu para eu... Quando eu fiz a reinicialização do meu computador, ele pediu para eu aceitar os termos do Docker. Então eu coloquei ali Accept. E ele abriu o Docker sozinho, né? Ele abriu sozinho ali, tranquilo, o Docker. Então agora a gente já tem aqui o Docker Desktop. E ele pediu, se eu quisesse fazer login, eu poderia criar uma conta. Mas em cima, lá no canto direito superior, tem escrito Skip. Clica aquele ali e você não precisa fazer conta nenhuma, tá? Você não precisa fazer conta no Docker Desktop para utilizar. Você pode utilizar sem conta, é bem tranquilo mesmo. Então a gente vai fazer o que? A gente vai vir aqui em Search e vamos pesquisar por Redis, que é a imagem que nós vamos utilizar. Que a imagem seria o aplicativo, né, essa aplicação que a gente vai rodar utilizando o Docker com as configurações dele, que vai ser bem mais tranquilo para a gente conseguir rodar. Isso aqui é até interessante, se você quiser utilizar um banco de dados como Redis, você consegue utilizar bem mais fácil no Docker do que você ter que ficar baixando, fazer todas as configurações que o Redis precisa. Então você vem aqui em Redis e é a primeira, gente, é a primeira aqui que é a certificada do Redis. Então a gente vai fazer um pull. O que significa pull? Significa que a gente vai baixar. Então a gente vai fazer a gente vai pegar essa imagem e vamos baixar. Pull. Então ele vai fazer aqui, ele tá fazendo o progresso dele, que ele vai baixar. E fez o download da versão mais atual do Redis. Se a gente vir aqui em imagens, nós temos o Redis aqui. Então é bem tranquilo. A gente vai vir aqui em Run. E a gente vai vir em Optional Settings. Aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui esse textinho do Redis. A gente vai colocar aqui, que vai ser qual é a porta que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar a porta 6379.
que é a porta do Redis, é a porta padrão do Redis. Então a gente vai utilizar essa porta aqui, e essa porta vai ser que a gente vai poder configurar essa porta com a porta dentro do Redis. Isso aqui é o host port. O host port é a porta que vai estar rodando, que é o nosso computador. Isso a gente vai ter que entender sobre a questão de portas, que cada porta é uma aplicação que vai estar com acesso externo. Então ela vai ter um acesso externo àquela aplicação ou próprio dentro da nossa aplicação. Dentro, é o acesso externo dessa aplicação que outras aplicações vão conseguir ter acesso. Então desse jeito a gente consegue configurar o banco de dados, ter comunicação com um site, por exemplo. Um site HTTP padrão, ele vai utilizar a porta 80, que então quando você entra no Google, por exemplo, e você pesquisa google.com, ele vai primeiro saber o IP do Google, que é o do servidor final, e a porta 80, que é a padrão. Então a gente vai ter acesso ali direto. Aqui a gente vai ter a porta 6379, que é a porta do Redis. A gente vai estar indicando pro nosso Docker que a gente quer utilizar essa porta do Redis, que é a porta que vai ser do nosso computador, vai ser a mesma porta do container, né, da aplicação, vai ser a mesma porta. Então a gente vai vir aqui e vai colocar run. Vai falar para você permitir, você permite para você ter acesso ali tranquilo e de boa para a gente poder acessar, né? Então o Redis está pronto. A nossa criação do banco de dados está pronta. Agora, aí eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz para ter no VS Code, como que a gente consegue por lá fazer a criação de uma API simples, só para a gente mostrar que está tudo funcionando.